Olá, meu nome é Daniele Tristão, eu sou psicóloga infantil já há 16 anos e meu objetivo com essa série é falar um pouquinho para vocês sobre como abordar a sexualidade com os nossos filhos sem estimulá-los precocemente, sem levar a eles assuntos que possam levar a uma estimulação precoce, mas ao mesmo tempo sem repressões e punições que possam interferir na sua sexualidade na vida adulta. E o nosso tema de hoje são as perguntas que as crianças nos fazem. Como responder a essas perguntas? Primeiro, gente, não adianta ter nenhuma das 3 atitudes que eu vou colocar para vocês agora. Não adianta se fazer de desentendido, porque se a gente não responde, o nosso filho vai buscar essa resposta em outro lugar, em outra pessoa. E aí, não necessariamente essa outra pessoa ou esse outro lugar vai responder aquilo que a gente acredita que seja adequado para o nosso filho. Então, essa chance de passar os nossos valores e o que é adequado para o nosso filho, a gente precisa aproveitar. Também não adianta esbravejar, punir, brigar com a criança porque ela está fazendo uma pergunta, porque aí a gente está ensinando que sexualidade é algo ruim, né? E isso pode não ter interferência agora, mas pode ter resultados para o desenvolvimento dessa sexualidade na adolescência e na vida adulta desta criança. E a terceira atitude que a gente deve evitar é simplesmente dizer para a criança que ela não tem idade para falar sobre essas coisas. Porque se ela está perguntando, gente, é porque ela quer saber. Eu digo para vocês que a gente tem que responder exatamente o que a criança pergunta, mas só aquilo que ela pergunta. Se ela te perguntar, por exemplo, de onde saem os bebês, você não precisa responder como ele entra. Você só vai responder aquilo que ela te perguntou, como ele sai, né? De maneira pontual, objetiva, honesta e direta. Quando a gente é honesto com a criança e dá informação, a gente está contribuindo para a prevenção ao abuso sexual também. Porque aí ela sabe, né, o que é e ela também sabe como agir. Porque quando a gente dá informação, novamente, eu já disse disso para vocês, a gente aproveita para passar os nossos valores, os valores da nossa família. O que é apropriado ou não para a idade dela, como ela deve se comportar ou não em relação à sexualidade dela, tudo isso pode ser passado nessas conversas e deve ser passado nessas conversas. Por isso que a gente deve aproveitar essas oportunidades. Uma outra vantagem da gente fazer isso de maneira muito direta e honesta é que a gente não deixa transparecer para a criança vergonhas, mitos, tabus em relação à sexualidade. A sexualidade, ela não precisa ser estimulada nessa idade, não deve, isso eu acredito, cada família tem a sua forma de ver, como eu disse para vocês, né? Algumas coisas são os valores de cada família, mas a prevenção ao abuso sexual, como eu também já disse, é inegociável, é crime, né? E isso não deve acontecer de maneira alguma. Entendendo aqui, né, uma parte que o abuso sexual é qualquer estimulação para a qual a criança não esteja preparada, né? Mas, voltando ao nosso assunto, o que eu disse, né, não é da estimulação sexual. Como eu falei, isso pode, dependendo do caso, ser inclusive configurado como um abuso. Mas eu disse da não repressão.
da visão da sexualidade de uma maneira natural, de uma maneira sem tabus, sem mitos, porque isso vai facilitar, inclusive, que a criança relate um abuso sexual. Porque se ela tiver muita vergonha, muitos tabus relacionados a isso, ela vai ter muito mais dificuldade de falar sobre isso com o adulto. Então, muito importante, desde cedo, que a gente mantenha esse canal de comunicação aberto. E, gente, dentro dessa comunicação, eu disse para a gente responder só aquilo que a criança pergunta, né? Mas eu também tenho aí uma estratégia para que a gente possa também respirar, né, antes de dar essas respostas. Sempre que a criança te fizer uma pergunta, devolva a pergunta para ela. Pergunte para ela o que ela entende sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente vai dar uma aula de biologia para ela, mas não é isso que ela quer saber, né? Tem um caso, por exemplo, que uma criança chegou para os pais e perguntou o que era gay. Quando os pais retornaram a ela a pergunta, ele disse assim, que ele achava que gay era quem tocava música. Ou seja, ele estava falando de DJ e não de gay. E aí os pais só corrigiram o termo, né? E vida que segue. Então não tem porquê, neste caso, eu dar uma aula, né, sobre sexualidade, sobre valores, porque às vezes não é isso que a criança quer saber. Então, sempre que ela te perguntar algo, devolva para ela a pergunta. O que você acha que é isso? Isso faz com que você saiba qual a informação que a criança tem e também te dá um tempinho para pensar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e depois a gente se encontra para falar um pouquinho sobre os nossos filhos mais crescidos, os pré-adolescentes e os adolescentes, como abordar a sexualidade com eles.